Pesquisadores de Harvard acabaram de confirmar o que parecia impossível. Não daqui a 50 anos, não em teoria, agora em laboratório, com resultados documentados. O envelhecimento pode ser revertido, não desacelerado, revertido. E o que eles descobriram coloca tudo o que você aprendeu sobre envelhecer em xeque. Mas tem um detalhe nesse estudo que quase ninguém está falando. Um mecanismo específico que os pesquisadores identificaram e que muda completamente como a gente entende o que é envelhecer de verdade. Eu vou te mostrar esse detalhe ainda nesse vídeo. Se você tem mais de 40 anos, o que você vai ver nos próximos 15 minutos pode ser a informação mais importante que você vai receber esse ano. Não sai daqui ainda, porque os próximos 3 minutos vão fazer tudo fazer sentido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra quando acordar descansado era algo normal? Quando subir uma escada não era motivo de reflexão? Quando olhar no espelho era neutro? Com mais de 40 anos, tem uma sensação estranha que começa a aparecer. Não é doença, não é depressão. É uma espécie de distância crescente entre quem você se sente por dentro e o que o espelho te mostra. Você se sente a mesma pessoa. O corpo parece não ter recebido o recado. E aqui vem algo que vai te fazer pensar. Por que pessoas com o mesmo estilo de vida envelhecem em ritmos completamente diferentes? 2 pessoas, mesma dieta, mesmo estresse, mesma idade. Uma parece ter 35, a outra parece ter 55. O que explica isso? E outra coisa que os pesquisadores descobriram que é perturbadora. Por que certas células do seu corpo já se comportam como se você tivesse 70 anos, mesmo quando você tem 45? Essa não é uma pergunta retórica. Existe uma resposta, e ela está diretamente ligada ao estudo de Harvard. Olha, eu entendo que essa sensação de ver o tempo passar no próprio corpo é uma das coisas mais desconfortáveis que existem. Não é vaidade, é instinto. É querer continuar sendo você, com energia, com presença, com vida. E a ciência finalmente começou a dar respostas sérias para isso. O estudo que vou te apresentar foi conduzido pelo geneticista David Sinclair, professor de genética na Harvard Medical School. Sinclair é um dos cientistas mais citados do mundo na área de longevidade. Ele passou mais de 25 anos estudando uma única questão: por que envelhecemos e se isso pode ser mudado? No estudo mais recente, a equipe dele usou inteligência artificial combinada com terapia genética para fazer algo que a ciência nunca tinha conseguido antes: reverter marcadores biológicos do envelhecimento em animais. Não retardar, reverter. Os animais tratados apresentaram células funcionando como se fossem décadas mais jovens, com os mesmos genes que tinham antes. E aí vem o que quase ninguém está explicando direito. O mecanismo que eles identificaram tem um nome técnico, mas eu vou chamar aqui de relógio epigenético, porque é exatamente isso que ele é. Você provavelmente já ouviu falar em DNA. O seu DNA é como o texto de um livro. Ele não muda, mas o que muda, e muito, é quais páginas desse livro estão sendo lidas pelo seu corpo nesse momento. O envelhecimento, segundo Sinclair, não é o texto se deteriorando, é o corpo perdendo a capacidade de ler as páginas certas. O relógio epigenético é o sistema que controla essa leitura. E o que o estudo de Harvard mostrou é que esse relógio pode ser resetado, não metaforicamente, biologicamente. Com as intervenções certas, as células esqueciam que eram velhas e voltavam a funcionar como jovens. Agora imagina isso por um segundo. Imagina você daqui a 5 anos, não só se sentindo mais jovem, mas com biomarcadores que confirmam isso. Com energia que não depende de 3 cafés por dia, com sono que recupera de verdade, com a sensação de que o tempo está mais do seu lado do que contra você. Isso não é ficção científica, é o campo que a ciência está construindo agora, e as descobertas de Sinclair são o alicerce disso tudo. Nos próximos minutos, vou te mostrar as 3 implicações práticas desse estudo, o que ele significa para você hoje, não daqui a 20 anos. Fica até o final, porque a terceira parte é a que mais surpreende. Primeira coisa que você precisa entender: o estudo de Harvard não tratou uma doença, ele tratou o envelhecimento como um processo de perda de informação biológica e mostrou que essa informação pode ser restaurada. A equipe de Sinclair usou inteligência artificial para mapear padrões epigenéticos em células envelhecidas. Em seguida, aplicou vetores genéticos para reativar os genes responsáveis por rejuvenescer essas células. O resultado?
Animais de laboratório apresentaram melhoras mensuráveis na visão, na cognição e na saúde muscular. Um artigo publicado no periódico Cell documentou a reversão de envelhecimento ocular em camundongos usando exatamente esse protocolo. A visão dos animais mais velhos voltou a apresentar padrões elétricos equivalentes aos de animais jovens, não parcialmente, funcionalmente. O que isso significa para você? Significa que o envelhecimento, ao menos em parte, não é uma sentença, é um estado que o corpo pode, em tese, sair. A pergunta não é mais isso é possível, a pergunta agora é quando chega para humanos? Mas entender o que aconteceu no laboratório é só o começo. O que realmente importa é o que esse estudo revela sobre os hábitos e escolhas que estão acelerando ou freando o seu próprio relógio epigenético. E isso é o que vem agora. O Sinclair identificou o que ele chama de perturbadores epigenéticos, experiências e hábitos que confundem o sistema de leitura do DNA. E alguns deles vão te surpreender. O primeiro é o sono fragmentado. Não a falta de sono, a fragmentação. Acordar várias vezes durante a noite, mesmo sem perceber, força o corpo a reler informações de recuperação do zero toda vez. Com o tempo, isso deteriora a qualidade da leitura epigenética. O segundo é o estresse oxidativo crônico, que não vem só do cigarro ou da poluição. Vem de inflamação silenciosa, da alimentação ultraprocessada, do estresse mental sem recuperação. Cada um desses fatores deixa marcas químicas no epigenoma, como rabiscos em cima do texto do seu DNA. Um estudo publicado na Nature Aging mostrou que pessoas com alto nível de inflamação crônica tinham idade biológica até 8 anos maior que a idade cronológica. 8 anos, sem nenhuma doença diagnosticada. Agora, do outro lado, o que reseta o relógio? Sinclair indica 4 intervenções com maior evidência científica até agora: restrição calórica intermitente, exercício de resistência, exposição controlada ao frio e compostos como resveratrol e NMN, precursores de NAD, a molécula que seu corpo usa para reparar DNA. Não estou dizendo que essas coisas vão te fazer imortal. Estou dizendo que a ciência hoje consegue medir o impacto delas no seu relógio biológico, e os números são significativos. E agora chegamos na parte 3, que é onde a maioria das pessoas fica surpresa, porque não é sobre o que você faz, é sobre quando e como o seu corpo responde. O estudo de Harvard não é um ponto final, é um ponto de virada, porque ele demonstrou algo que muda a conversa da medicina para sempre. O envelhecimento é tratável. Isso significa que nos próximos 10 anos vamos ver a medicina se mover de tratar doenças para tratar o processo que causa a maioria das doenças, o próprio envelhecimento. Câncer, Alzheimer, doenças cardiovasculares, todas têm o envelhecimento celular como terreno comum. E para você que tem mais de 40 anos hoje, isso tem uma implicação direta. As escolhas que você fizer nessa década vão determinar em qual ponto dessa curva científica o seu corpo vai estar quando os tratamentos chegarem. Em outras palavras, vale a pena cuidar do relógio agora. Não porque você vai viver para sempre, mas porque você pode chegar ao futuro em um estado biológico muito melhor do que o caminho padrão entrega. Então vamos fechar o círculo. Lembra da pergunta que eu fiz lá no começo? Por que pessoas com o mesmo estilo de vida envelhecem em ritmos completamente diferentes? A resposta está no relógio epigenético. Cada pessoa tem um ritmo diferente de acúmulo de ruído no epigenoma, e esse ritmo é influenciado por genética, sim, mas muito mais por comportamento e ambiente. As pessoas que envelhecem mais devagar não têm sorte, têm hábitos que protegem a qualidade da leitura do seu DNA. E sobre aquela segunda pergunta, por que certas células se comportam como velhas antes do tempo? Isso é o que os pesquisadores chamam de envelhecimento acelerado localizado. Tecidos submetidos à inflamação crônica, privação de sono ou estresse oxidativo entram em senescência precoce. Eles param de se dividir, começam a liberar substâncias inflamatórias e arrastam as células vizinhas junto. O estudo de Harvard mostrou que mesmo essas células podem ser revertidas se o sinal certo for dado na hora certa. Olha, eu entendo que existe muita informação por aí sobre longevidade, muito hype, muita promessa vazia. Por isso eu quero ser direto com você. O trabalho de Sinclair é real, publicado em periódicos revisados por pares e está sendo replicado em outros laboratórios ao redor do mundo agora mesmo. Não é cura milagrosa, é ciência séria em estágio acelerado.
E o melhor momento para você começar a entender esse campo é agora, enquanto ele ainda está sendo construído. Porque quem entende cedo toma decisões melhores sobre o que comer, sobre como dormir, sobre quais exames pedir, sobre como conversar com seu médico sobre longevidade e não só sobre doença. Se esse vídeo fez sentido para você, se você saiu daqui enxergando o envelhecimento de um ângulo diferente, então eu tenho um pedido simples. Se inscreve no canal. Cada semana eu trago aqui as pesquisas mais recentes de longevidade, traduzidas sem jargão, sem hype, com contexto real. Você não precisa ser médico para entender, precisa só querer entender